Boa noite, galera. O assunto de hoje, então, vai ser motores elétricos, conforme a gente tinha comentado na semana passada. Eu vou apresentar alguma coisa que eu conheço, tem alguma coisa baseado no nosso livro, texto, e vou pedir para o professor Dione acrescentar alguma coisa que ele tenha a dizer, e se não tiver, tudo bem, e se alguém tiver alguma coisa para falar, fala, não é minha especialidade, mas eu conheço um pouquinho mais de fabricação até do que de funcionamento de motores. Depois a gente fala um pouquinho de fabricação, sobrando um tempo, eu procuro um vídeo para mostrar para vocês como que é a fabricação de motores. Mas no momento a gente vai se concentrar na apresentação do que é, não da fabricação. É uma máquina muito interessante a fabricação dela. Então, essa figura tirada do nosso livro, essa daqui é uma foto, desculpa, um desenho, né, esquemático em corte. Professor, o senhor não está compartilhando a tela ainda. É verdade, sem compartilhar a tela fica difícil de vocês verem, né? Vamos compartilhar então, vai? Então, essa é uma vista em corte, isso daqui está lá no nosso material. Se vocês procurarem lá no material, dá para baixar. Eu vou fazer alguns comentários aqui, depois a gente vai para duas fotos que tem logo a seguir, e a gente vai complementando uma imagem com a outra. Às vezes o esquemático tem coisas mais interessantes. Então, essa parte mais externa aqui, presa pelos parafusos, é a carcaça. A gente tem dois rolamentos lá dentro do motor. Essa parte aqui do meio é o chamado rotor. Essa parte mais externa é o estator. Esse monte de risquinho que tem aqui, tanto no rotor como no estator, é chamado de laminação. Esse chumaço que tem nas pontas do estator é a bobina do motor, ou as bobinas do motor. O eixo, né? Chavetado. Aqui na ponta a gente tem um ventilador, que é para ajudar no resfriamento do motor. Não esquece, a gente não pode esquecer, né, que tem uma corrente elétrica muitas vezes alta passando, então precisa de uma resfriação forçada normalmente. Se você pega um motorzinho pequeno, por exemplo, motorzinho de liquidificador, motorzinho de máquina de lavar roupa, esse tipo de coisa, não. Agora, quando você começa a pegar já motor de 2 CV, 3 não lembro se tem, mas 2,5, 5 CV, 7,5, 10 CV, você começa a ter correntes elétricas altas. E o aquecimento é sempre proporcional à corrente elétrica. Vocês lembram como que se chama o aquecimento de um condutor elétrico causado pela passagem de corrente elétrica ou não? Ninguém lembra? É o efeito, não é? É o efeito Joule. É o efeito Joule. Bom, do ponto de vista de manutenção, várias coisas podem acontecer com o motor. A mais comum é dar problema no bobinamento do motor e pifar o rolamento. Essas são as mais comuns. Outros problemas são mais raros. E aí a gente vai falar por que o bobinamento, a gente vai comentar um pouquinho por que o bobinamento chega a falhar. Creio que a gente, inclusive, comentou na aula passada, mas vamos reforçar. Então, aqui é uma foto do motor em corte, então dá para ver melhor um pouco. Aqui a ventilação forçada, né, o ventilador, os dois rolamentos. Essa parte interna é o estator, o rotor. A parte interna é o estator, externa é o estator. Então, quando você... a gente vai falar basicamente sobre um tipo de motor que é o motor de indução. Depois vou comentar muito rápido do motor que tem o estator enrolado também. No motor de indução, você só tem um enrolamento no estator.
Estator vem de estático, né? Estator é uma peça que fica estática e o rotor gira. E no motor de indução, o campo elétrico gerado no estator, ele induz, por isso que chama indução, um campo elétrico, desculpa, a corrente elétrica no estator gera um campo magnético. O campo magnético gerado pela passagem da corrente elétrica no estator induz um campo magnético no rotor. O campo magnético do rotor induz um campo elétrico no rotor. A gente já vai ver um pouquinho daqui a pouco como. Depois eu vou ver se eu acho uma foto de um rotor em corte. E aí isso provoca o efeito de giro. Existem alguns truquezinhos aqui para você diferenciar fase, e às vezes o motor já é, por natureza, trifásico, senão você usa um elemento elétrico, um capacitor, para criar uma diferença de fase e provocar o campo elétrico e fazer girar. O bobinamento pode ser feito para provocar 2 polos, 4, 6, sempre números pares, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12 polos. Talvez, tecnicamente é possível mais, eu nunca vi um motor de mais de 12 polos, nem em catálogo. Na verdade, eu nunca vi um motor de mais do que 8 polos ao vivo, mas eu nunca vi nem no catálogo um motor de mais de 12 polos. Os rolamentos, aqui, e é isso. A única coisa que está faltando aqui é a caixa de ligação. Uma outra vista em corte, na verdade uma vista desmontada, mas tem uma coisa interessante. Então aqui é a caixa de ligação, e você pode ligar o motor basicamente de 2 maneiras, que é a ligação em estrela-triângulo ou delta-triângulo, delta-estrela, desculpa. E aí você tem que a ligação em triângulo, ela vai permitir uma corrente muito maior no motor, e pelo fato de ter uma corrente muito maior, vai acabar tendo um torque muito maior. Só que o motor não pode, normalmente, operar muito tempo em ligação triângulo. Ele opera em triângulo só no momento da partida, e depois que dá a partida, você passa ele para estrela, e aí você tem algumas maneiras de fazer isso eletricamente. Eu creio que talvez o professor William tenha comentado alguma coisa a respeito disso com vocês no semestre passado. Comentou? Ligação estrela-triângulo com vocês, do motor ou não? Bia, me socorre, responde para mim. Eu? Me responde. O professor William comentou com vocês semestre passado sobre ligação estrela-triângulo? Eu acho que não. Eu nunca vou falar. Eu acredito que não. Não, professor. Eu também eu acho que ele não comentou nada sobre isso, não. Tá, ok. Eu vou ver depois se eu acho algum material. Então, oi, fala, Jones. Impressão minha ou o Dione estava falando alguma coisa e eu cortei? Professor? Não era eu, não. Era o Cláudio. Oi, Cláudio, fala. Então, pelo menos assim, que o meu foi todo presencial, o meu primeiro ano. A gente, pelo que ele passou, o William e o outro professor que eu esqueci o nome, eles passam só como liga, mas não como faz a mudança eletricamente, durante ele ligado, da partida com ele em triângulo ou da partida com ele em estrela. Não, você normalmente dá partida... Quando o motor tem uma carga grande, você dá a partida em triângulo, ele acelera em triângulo, e aí você muda para a estrela, a gente fala que comuta. Você tem uma chave, que quando você movimenta essa chave, não está no motor. Essa chave está em outro lugar. Então você tem 6 polos no motor, três que vão para o estator e 3 que vêm da rede. Os 3 da rede, você tem eles externamente ligados de uma maneira que, dependendo do jeito que se aciona, fica triângulo, dependendo do jeito que se aciona, fica estrela.
Não, isso não então, professor. Tá ok. Depois eu vou ver se eu acho algum material a respeito de ligação estrela-triângulo, mas é isso, basicamente é isso. A ligação em estrela provoca um torque mais alto, mas para ter um torque mais alto, ela demanda uma corrente elétrica mais alta. Então, uma corrente elétrica mais alta, o que vai acontecer? Vai levar a ter um certo aquecimento no motor, especialmente no estator, que é onde está passando a corrente elétrica. Se vocês repararem, aqui dentro do motor, você não vê o cobre, você vê uma pecinha branca, alguma coisa branca aqui, né, aqui dentro. Tá? Não sei se está dando para entender onde que eu estou me referindo. O estator ele é todo estriado e dentro da estria do estator você coloca esse plástico, tem outro por dentro, tem um por fora, outro por dentro. Isso é chamado de isolação. Então você, pelo menos onde eu trabalhei, que fazia motor, a gente chamava de isolação. Nada impede que alguém chame isso de isolamento. Mas essa isolação é feita de um plástico que trabalha legal até um pouco mais de 100 graus. Se você começa a passar corrente muito alta, a isolação do estator começa a derreter, o verniz da fiação começa a derreter, e isso vai acabar provocando duas coisas. A primeira coisa, que a priori não é tão séria, você tem um escurecimento e uma fragilização da isolação. Mas, e isso pode até, né, devido a essa fragilização, você pode, pela vibração, trincar e sair pedaços da isolação aqui, entrar no meio do estator e causar um problema muito grande. Ou um problema relativamente grande. Mas o defeito mais comum para o superaquecimento é você acabar rompendo o verniz, né? O verniz do fio fragiliza. Esse fio não é um fio vivo, é envernizado, ele é isolado. Não dá para você encapar ele em plástico, não caberia aí dentro. Então ele é isolado com uma camada de verniz. Isso gera algumas coisas. A primeira coisa, na hora que você vai inserir a laminação aqui dentro, depois a gente vai ver se procura um vídeo mostrando como é que insere a laminação, não, o bobinamento, para vocês. Então, quando você faz a inserção, se você não for muito cuidadoso, você acaba riscando o verniz. Riscou o verniz, você acaba permitindo que o fio dê fuga de corrente. A gente chama de fuga de corrente, ou seja, aquela corrente que era para correr ao longo do fio, a corrente que era para correr ao longo do fio, ela acaba ou indo para o estator, para a parte de aço, ou, o pior mundo possível, ela vai para o estator e você tem dois trechos onde você tem o fio descascado e ele vai por o estator de um lado e no outro lado, como você tem um potencial elétrico diferente, porque conforme está passando dentro do fio, você tem um potencial elétrico diferente, e você acaba tendo fuga de um lado para outro, e isso detona o rendimento do motor, detona o funcionamento e, inclusive, traz alguns riscos de choque elétrico, de curto-circuito, coisas do tipo. Então é isso, na fabricação e na manutenção especialmente, porque na fabricação a inserção disso daí é feita por máquina, e as máquinas têm um desempenho bem superior à montagem humana. Só motores muito grandes são montados manualmente, hoje em dia. Muito grandes mesmo, motores acima de 500 CV. Até 500 CV, o padrão é montar por máquina. Posso até verificar, mas eu acredito que seja 500 CV mais ou menos, porque eu já vi motor muito grande sendo montado por máquina. Agora, motores acima disso, provavelmente é montado, a inserção é feita manual. E se você riscar o cabo, você imagina bem, um motor de 500 CV deve custar uma pequena fortuna. Imagino que esteja custando na faixa de, vou chutar, olha, um motor de 10 CV está custando, eu tenho a última cotação de antes da subida do dólar,
a gente pagou R$ 3.500, mais ou menos, no motor de 10 CV. Agora, o dólar fez tudo, vai fazer tudo subir 20%, então o aço vai subir 20% e o cobre vai subir 20%, né, o motor sobe 20%. Então você põe mais R$ 700, R$ 4.200 no motor de 10 CV. Por 500 CV, você pode multiplicar pelo menos por 100. Então, a gente está falando de R$ 420 mil, provavelmente, um motor desse porte. Estou dando um chute aí, mas o tanto de cobre que vai, é grande chance de ser isso. Motor de 4 polos. Daqui a pouco a gente já vai falar de polo. Então, problemas de montagem, maior problema potencial da montagem é você danificar a fiação do motor durante a inserção. E isso vai acabar tendo falha. Problema de operação, você manter muito tempo ele em ligação triângulo na partida, tempo excessivo a cada partida, partida excessiva às vezes, e com isso você passa a ter um aquecimento muito superior ao qual aquele motor foi projetado, e isso vai causar dano no verniz e na isolação, e a longo prazo vai causar falha do motor. Quando você faz a manutenção, a inserção é manual, então é um cuidado extra a se tomar e é um risco adicional que se corre. Acho que esse é o comentário até o momento. E quando você vai também fazer a outra manutenção mais frequente, que é a troca de rolamento, você tem que tomar cuidado na hora que você vai sacar o estator de lá de dentro, de não raspar vai sacar o rotor, não raspar o rotor na fiação, no bobinamento do motor. Se você raspar o rotor no bobinamento, você corre o risco de danificar a isolação do cabo elétrico, do fio elétrico, e aí a gente já comentou qual que é o risco potencial disso. Só como uma observação extemporânea aí, a WEG é um dos maiores fabricantes de motores síncronos do mundo. Ela tem 3 ou 4 fábricas pelo mundo. Ela tem 1 ou 2 na China, tem uma nos Estados Unidos, uma no Brasil, muito grande. E, se não me engano, eles têm uma na Europa também, acho que na Itália. Eu não lembro exatamente o que significa WEG, mas eu sei de onde que vem, mais ou menos. Vocês sabem de onde que vem o nome WEG ou não? Eu nunca parei para pensar nisso não, viu? Vou aproveitar e dar uma pesquisada aqui. Eu vou falar para vocês, daí você pega os nomes corretos. O WEG, o W é de Werner, o E eu não me lembro, e o G é de Geraldo. São os 3 caras que montaram uma oficina de manutenção de motores elétricos em 1950 e bastante, próximo de 1960. Essa empresa se organizou como uma empresa familiar, até hoje a administração dela é familiar, está na mão da família, porém profissionalizada, e é uma das últimas grandes empresas nacionais. O faturamento dela no passado passou de $1 bilhão, não sei exatamente o valor, mas o faturamento mundial dela é na casa de $1 bilhão. É isso mesmo, é o Werner, o Egon? Egon, tinha esquecido do Egon. Egon e Geraldo. E Professor, eles não eram nenhum Caxias, não. Eles eram muito trabalhadores, muito preocupados com o aspecto técnico. Um dos caras era advogado, o outro era um cara técnico, ou técnico elétrico, técnico mecânico, engenheiro, ou técnico pela experiência, e o outro eu não me lembro. E eu sei que eles somaram as forças. E esse cara que era advogado foi o cara responsável pela administração, né, de manter a coisa em ordem, e os técnicos mantinham a coisa bem organizada tecnicamente, e é uma empresa que eu admiro muito pela qualidade dos produtos. Elas não fazem só motores elétricos, hoje tem uma infinidade de produtos, principalmente na linha ligada à eletricidade. Então eles têm comutadores, tem soft start, tem inversor de frequência, tem chavinha de acionamento, tem uma linha muito grande, uma gama muito grande. São produtos de qualidade razoável, se tirar um motor, né, porque o motor não é de qualidade razoável, é de qualidade excelente.
mas essas pecinhas que você usa para o painel elétrico são de qualidade razoável. Não chega a ter uma qualidade equivalente a uma qualidade da Siemens, por exemplo, ou da... Me fugiu agora o nome da outra empresa, não é Beloit. Tem uma outra empresa que também tem material elétrico muito robusto, de alta qualidade. O WEG não chega a ser essa qualidade ainda, mas com certeza eles vão caminhar para isso. Só que extremamente competitivos em termos de preço. Schneider é outra também. Essa outra que eu estou pensando é uma americana, tá? Tá na ponta da língua. Depois, durante a apresentação, talvez eu me lembre. Não é a Parker, parecido com Parker. Bom, de toda forma, o foco nosso é isso, né? Como é que esse cara é mecanicamente, quais os cuidados mecânicos que a gente tem que ter, essa admiração minha pela WEG e a Ampassan. Então, você vê que não tem competidor internacional que consiga entrar nos Estados Unidos, no Brasil, e combater a WEG, né? Não tem chinês. Você não encontra motor chinês no mercado, você encontra de maneira muito incipiente. Pelo contrário, hoje a WEG está na China. Então, se tiver motor chinês que entrar no Brasil, vai ser motor chinês da WEG. Então, os caras são fantásticos. Eles suportaram as várias ondas que vieram, né? Os japoneses já foram dono da bola, em termos de competitividade. Os coreanos foram os caras mais competitivos do mundo. E a WEG suportou os japoneses, suportou os coreanos e suportou os chineses agora. Vou só fazer um outro comentário en passant. Uma empresa que usa muito motor elétrico é a empresa de refrigeração. O Brasil, já devo ter comentado isso com vocês, o Brasil faz hoje pouco compressor de refrigeração. O Brasil faz pouco compressor de refrigeração hoje. Cada compressor de refrigeração leva um motor elétrico. Esse pouco que eu estou falando, hoje o Brasil deve estar fazendo alguma coisa em torno de 50 a 70 mil compressores de refrigeração por dia. Então, olha o consumo. Então, são 50 mil motores elétricos por dia. Com isso em mente, a Embraco do Sul, que fabrica compressores de refrigeração, foi comprada por um grupo japonês que é um dos grandes produtores de motores elétricos no mundo. Provavelmente eles vão tentar usar a Embraco como ponta de lança para começar a competir com a WEG no Brasil. Vamos ver se eles conseguem. Eles compraram a Embraco em agosto do ano retrasado. E essas coisas normalmente ficam meio silenciosas, né? Ninguém sabia. A Embraco já tinha sido vendida para um grupo americano chamado Whirlpool em 1996, 97, por aí. Era um grupo 100% brasileiro, foi sendo vendido, a Brastemp era brasileira, a Brastemp foi vendida para a Whirlpool, e a Whirlpool ficou com uma parte pequena da Embraco, daí foi adquirindo mais, e quando foi em 1990 e pouco, ela adquiriu o controle da Embraco, e agora a Whirlpool vendeu a Embraco para essa empresa japonesa. Essa daqui é uma vista detalhada da laminação. Então, vocês veem que a laminação é feita de uma série de lâminas de aço. E aqui dentro dessas cavidades é onde vai se alojar o embobinamento do motor. Todo aquele monte de fio. Então, a gente coloca na superfície do aço uma isolação, faz a inserção do bobinamento e depois coloca a outra isolação para proteger desse lado aqui. Então, você tem uma isolação embaixo, outra isolação em cima. E aí, quando você vai montar o motor manualmente, na manutenção, essa isolação é retirada, é colocada manualmente, assim como todo bobinamento. É muito comum o pessoal que faz manutenção de motor, quando você tem um motor de alta qualidade, alta eficiência, ele tem um diâmetro do fio bastante fino, então você tem muitas bobinas passando aqui dentro, né? Se você olhar aqui, cada fio aqui forma uma bobina.
ela entra de um lado aqui, forma uma bobina aqui, depois ela vem do lado de cá. A corrente dela vem de um lado e de outro, é isso que forma um polo. Um polo você pode ter um conjunto de bobinas aqui, e com um conjunto de bobinas aqui, formando um polo. Esse motor aqui eu não sou capaz de dizer quantos polos ele tem. Não é minha especialidade. Mas é um motor com mais de 2 polos, com certeza absoluta. Então, a gente chama de bobina o pacote de fios, mas na verdade, cada fio que passa aqui é uma bobina que você forma. Uma bobina do ponto formal, ou é um fio da bobina, né? Do ponto formal lá da eletricidade. Quando fazem a manutenção, é comum o pessoal retirar esse fio fininho e pôr um fio mais grosso, porque o fio mais grosso vai dar uma corrente maior, com menos bobinas, ele vai acabar dando a mesma potência no motor. Então, ele vai dar a mesma potência com um consumo elétrico muito maior do que o consumo original. Então, esse é o primeiro fator que aumenta o consumo do motor. Você tem um fio mais grosso, corrente maior, mais aquecimento, não tanto mais aquecimento, porque como o diâmetro do fio é maior, o aumento de aquecimento não é proporcional ao aumento de corrente, mas você vai ter um consumo elétrico muito maior na sua fábrica. De modo que, se você vai substituir um motor por um motor recuperado, que vai utilizar um bobinamento com diâmetro de fio maior, portanto um consumo elétrico maior, dependendo do tanto que você usa esse motor, se é um motor que fica ligado 24 horas por dia, ou praticamente 24 horas por dia, 365 dias por ano, às vezes compensa você jogar o seu motor fora e comprar um motor novo, pela eficiência que o motor novo tem. Às vezes, no período de um ano, ou um ano e meio, você gasta em energia elétrica aquilo que você economizou ao fazer a manutenção de um motor, ao invés de você comprar um motor novo. Então, na vida profissional de vocês, fiquem atentos a isso. Você está numa fábrica, o seu chefe fala, vamos mandar o motor para fazer o rebobinamento, essa é a palavra, rebobinar o motor. Aí você conversa com quem vai rebobinar, que fio que ele vai usar, se é igual ao fio original, se não é, se ele é capaz de dizer qual que é a corrente elétrica que ele vai consumir, comparar com o motor original, faz uma conta de consumo pela média de funcionamento do motor do dia e compara se é economicamente favorável você rebobinar o motor ou você comprar um motor novo. E aí você apresenta para o seu chefe o resultado da conta. Ó, chefe, o custo do motor rebobinado, você tem esse investimento em motor, mais esse custo de energia elétrica, e o custo do motor novo, você tem esse investimento no motor, mais esse investimento em energia elétrica. O rebobinamento de um motor, normalmente tem um custo na faixa de 20% do custo de um motor novo, de 20% a 50%, dependendo da esperteza de quem está rebobinando e do capricho de quem está rebobinando. Chega a custar 20% e chega a custar 50% do motor novo. Então, essa é outra atenção. Quem estiver na área de manutenção, vou mandar rebobinar o motor. Olha com atenção que pode ser que rebobinar custe mais caro do que fazer um novo. É como comparar, por exemplo, você comparar um carro, sei lá, da década de 1960, que o cara vende para você por R$4.000 e ele consome na cidade 8 litros de gasolina, ele consome 1 litro de gasolina para cada 8 km rodado, e você pegar um carro de 10, 15 anos que faz 12 km por litro. De repente, você paga 10 mil de um e 4 mil de outro, mas você é um cara que roda muito, em um ano você gasta em gasolina aquilo que você economizou em carro, além das manutenções, etc. Então, esse é um cuidado que quem está na área, quem é técnico, tem que tomar cuidado. Não é o fato de rebobinar custar mais barato que o motor novo, que o motor rebobinado é mais barato que o novo. Você não deve olhar o custo apenas do investimento, mas você deve olhar o custo total. Pensa a longo prazo, né, professor? Não exatamente longo, porque se você falar, não, em 10 anos vai ficar mais barato o motor novo, esquece, porque 10 anos ninguém faz conta no Brasil. Agora, em 2 anos,
aí você já começa a pensar que pode fazer sentido. Mas, às vezes, dependendo do teu uso, dependendo das condições, pode ser que essa economia se faça em 1 ano. E aí, o pessoal da contabilidade vai tentar te convencer do contrário, porque investimento para eles tem recuperação de longo prazo, papapá, mas você tem que fazer a conta como mecânico. Aí deixa a contabilidade decidir. Depois, se você chegar à conta de técnico mecânico, que é mais barato o motor novo, e o cara da contabilidade te falar que é mais barato o motor rebobinado, você acredita nele, não vai questionar, porque ele vai considerar imposto, recuperação de capital, ele vai considerar uma série de coisas. E às vezes, especialmente em multinacional, é assim, você vai comprar um motor novo, você usa a verba de investimento. Você vai mandar rebobinar, você usa a verba de manutenção. Aí chega em outubro, você não tem nenhuma verba de investimento e você ainda tem uma verba de manutenção. Então você não tem dinheiro para comprar coisa nova e você tem dinheiro para gastar na manutenção. E aí, o teu chefe, o cara da contabilidade, não quer conversar com o chefe dele que está nos Estados Unidos para explicar para ele que sai mais barato uma opção do que outra e pede para liberar uma merreca para fazer investimento. O cara acha mais barato não ter essa discussão e mandar gastar o dinheiro de manutenção e mandar jogar de fora o dinheiro da fábrica. Isso é a postura de muito gerente, porque o cara já tem, e não é pura sacanagem, o cara já tem tanta dor de cabeça, ele sabe o tipo de chefe que ele tem, ele sabe as dificuldades de você alterar a verba de investimento durante o ano corrente, ele sabe de todas essas dificuldades, ele fala, olha, para não parar a máquina, manda rebobinar o motor, vamos em frente, se sobrar verba no que vem a gente compra um motor novo e deixa esse rebobinado aí de espera se um dia precisar dele. Então é assim que toca o bombo dentro das fábricas. E tudo que eu falei do chefe, de repente acontece com o dono. Você vai trabalhar numa empresa de 50 pessoas, onde tem um proprietário e tal, o cara tem a maneira dele pensar, é daquela maneira que ele fez o negócio. Então você tem que apresentar a sua solução. Aí você não tem que ficar magoado porque a sua solução não é aceita. Tem pessoas que têm uma outra visão que você não tem. Eles estão vivendo uma outra parte da realidade que você não está. Então, você não deve, mas você tem que dar essa informação, né? Porque esse é o seu papel, dar a informação para quem vai tomar a decisão. Entendi. Agora vamos falar um pouquinho mais do aspecto técnico. Falar de um jeito bem grosseiro agora, esse monte de fio que a gente vê aqui forma uma coisa que chama bobina. E eu, como de hábito, acabei fechando o whiteboard. Deixa eu abrir o whiteboard. Para eu abrir o whiteboard, tem que parar a apresentação por um instante. Bom, enquanto ele abre aí, que às vezes ele nem consegue abrir, ele trupica no meio do caminho às vezes. Então, como eu estava falando, esse conjunto de fios que está passando aqui formam algumas bobinas. 2, 4, 6, 8, 12, 16, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Esse é o TI que eu já vi, que eu falei. E essas bobinas, quanto mais bobina você tem, mais cobre ela demanda. E você consegue algumas coisas pondo mais bobina. A primeira coisa que você consegue pondo mais bobina é que seu motor vai girar mais lentamente. De repente, você vai utilizar um motor, você pensa, vou usar um motor de 4 bobinas. Eu vou falar alguns números agora, depois a gente vai conversar sobre esses números. Eu vou utilizar um motor de 4 bobinas, ele vai girar a 1800 RPM e eu vou precisar de pôr um sistema de redução. Eu não posso fazer uma ligação do eixo do motor na minha máquina direto, usando um acoplamento, tem uma peça, né, quando você vai ligar um motor na sua máquina, um motor na sua bomba, um motor no seu compressor direto, você tem um
componente intermediário que chama acoplamento. Você tem que fazer um alinhamento desse motor para ele estar bem alinhado, tal, geometricamente com a máquina que você vai usar, coloca o acoplamento e monta lá. O pessoal hoje usa alinhamento a laser para fazer montagem de motor com máquina com ligação direta. Mas o seu compressor, vamos dizer, ele não pode girar 1800 RPM. Ele tem que girar abaixo de 1000 RPM. Por questões de lubrificação, questões de potência, questões de desgaste, não importa, o limite dele é 1000 RPM. E aí, para você fazer ele girar 1000 RPM, você tem várias soluções, desculpa. As soluções mais óbvias dentro dessas várias soluções são você ligar através de uma redução de polia e correia, coisa que a gente vai ver a seguir, e você utilizar um motor com mais bobinas. Porque se você pegar um motor de 8 bobinas ao invés do motor de 4 bobinas, você vai ter o motor girando a 900 RPM. E aí ele é compatível com o teu compressor. Vocês vão olhar ao redor de vocês vão ver que não é um sistema frequente de você utilizar motores. Ligar diretamente o motor na máquina que está usando, né? O motor, a gente fala que é a máquina que tem a potência. E você usa o motor na máquina que vai utilizar a potência. Então, a máquina movida é o motor, a máquina motora é o motor, a máquina movida é o seu compressor, a tua bomba ou qualquer coisa do tipo. Então, as duas soluções mais óbvias, se você pode fazer uma ligação direta, é você aumentar o bobinamento por mais bobinas, ou você ligar através de polia e correia. A ligação de polia e correia vai ser extremamente barata. É 90% de chance que vai ficar mais barato você pôr um conjunto de polia e correia do que você passar de um motor de 4 bobinas para um motor de 8 bobinas. Mas é um ponto a considerar. Quais são as outras opções? A primeira opção é você usar uma redução por caixa de engrenagem, caixa de redução, que é normalmente mais cara do que... Normalmente não, ela é uma solução mais cara do que polia e correia. Tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens. A principal desvantagem é o custo dela. Você pôr uma caixa de redução é um custo, uma caixa de redução nessa faixa de reduzir de 50%, ou seja, de você ter uma relação de transmissão de 2, ela tem um custo mais ou menos igual ao fato de você usar um motor com maior bobinação. Talvez até um pouquinho mais caro, vai estar oscilando ali mais ou menos na mesma faixa. Por outro lado, só ver uma coisa aqui, Pedro. Pessoal, que horas são, por favor? Falta 10 para as 8. 10 para as 8, ok. Eu vou nos próximos minutos, então, dar uma parada para interromper o vídeo, fazer o vídeo em 2. Então, como eu estava falando, você quer reduzir por uma redução de 2, a solução mais óbvia é a redução por polia e correia, só que às vezes a geometria do teu equipamento não dá espaço para você pôr polia e correia. Aí começa a fazer todo sentido você pôr um motor com mais bobinas, com mais polos. Há outras opções a considerar ainda. Uma outra opção, é você usar um equipamento eletroeletrônico que se chama inversor de frequência. Só que no inversor de frequência, quando você colocar o inversor de frequência, o seu motor não mantém a potência, ele mantém o torque.
Se vocês lembrarem daquela equação, da relação entre torque e potência na aula passada, a utilização de um inversor de frequência, que é um equipamento eletroeletrônico que muda a frequência da rede, desculpa, que muda a frequência de alimentação do motor, a rede tem uma frequência, né? Quanto que é a frequência de rede no Brasil mesmo? Cláudio? Qual que é a frequência da rede no Brasil? Perdão, desculpa? Qual que é a frequência da rede no Brasil? Da rede elétrica? Rede elétrica 220? Não, isso daí é tensão. Ah, tensão. E aí a tensão muda. A frequência é... Nossa, não vou lembrar. Diógenes, você lembra? ...60 Hz, né, pessoal? A rede no Brasil funciona a 60 Hz. Ou seja, a cada segundo eu tenho 60 vezes que minha frequência, que minha tensão vai, vamos pegar onde é 127, vai a mais 127, passa pelo zero e vai a menos 127. Então ela fica oscilando do mais 127 ao menos 127, 60 vezes por segundo. Professor, Oi. como assim? Você poderia explicar de novo? Eu não compreendi. A corrente elétrica na tomada, na lâmpada, na casa da gente, ela não é a rede elétrica. Ela não é uma rede elétrica que forneça a você uma tensão constante. Se você puser um voltímetro na sua tomada, você vai colocar o seu voltímetro para a corrente alternada, vai espetar na sua tomada e você vai ler 220 volts, corrente alternada. Se você pegar um outro equipamento que se chama osciloscópio, que a gente vai falar do osciloscópio lá em ensaio dos materiais, quando a gente for falar de ultrassom, o osciloscópio ele é capaz de pegar a corrente elétrica e forma um gráfico para você na tela do que está acontecendo. Deixa eu ver se a gente acha um vídeo de osciloscópio aqui. Eu vou parar aqui. Esse cara aqui é um cara que chama osciloscópio. Aqui, ó, desse ponto, vamos pegar desse ponto aqui, tá dando para ver onde está meu cursor, né? Desse ponto aqui, que essa linha estava descendo, passou pelo tracejado aqui, esse tracejado aqui é zero. Então, essa linha amarela estava descendo, passou pelo zero, chegou no mínimo, passou pelo zero de novo, só que agora na subida, e depois passou pelo zero na descida outra vez. Então, isso daqui é um ciclo completo. Eu também poderia ter posto o ciclo aqui. Estava no pico, desceu, subiu, também daqui a aqui completou um ciclo. Daqui da subida até aqui completou um ciclo. Então, eu posso pegar qualquer referência, só que eu tenho que pegar um caminho completo, né? Se eu pego daqui, eu estou subindo, passei pelo zero, estou subindo, desço, estou subindo de novo, chego no zero. Então, isso é um ciclo. Oi. Desculpa. Então, do pico até o número zero são 30 Hz, né? E aí, de uma ponta, do maior até o menor são 60, é isso mesmo? Não exatamente. Deixa eu tentar, vamos ver se abriu Pelo jeito não conseguiu abrir. Lá em cima, professor. Oi? O segundo, abre lá de novo. Ó, lá em cima. Beleza. Então é assim, ó. Obviamente o desenho vai sair muito mais feio do que aquela foto lá, mas vai dar para entender melhor.
Então, eu vou pegar aqui, começando no 0, subindo. Ele sobe, vem até aqui, e daí ele vai repetir essa figura. Não é essa figura inteira que eu quero. Então, deixa eu fazer diferente aqui. Eu vou desenhar só senoide e depois eu desenho o... Então, eu tenho uma senoide. Se na lousa já não é fácil de fazer, no whiteboard é mais difícil ainda. Agora eu vou desenhar os eixos. Então, esse daqui, ó, que eu desenhei aqui, que eu vou marcar em amarelo, é um ciclo. Não é um hertz, isso é um ciclo. Isso daqui, ó, é meio ciclo. Eu também tenho meio ciclo se eu fizer assim, quer ver, ó? Deixa eu pôr isso para lá se a gente precisar depois. Eu também tenho um ciclo, por exemplo, daqui, ó, até aqui também é um ciclo. Que ficou parecendo um H, né? Eu também tenho um ciclo daqui até aqui. Eu também tenho meio ciclo daqui até aqui, ó. Se eu pegar daqui até aqui, eu tenho 1/4 de ciclo. Então, o formato dessa curva é o formato que a gente chama de senoidal. O que eu tenho acontecendo são 60 ciclos completos, independente de onde eu começo. Vamos pensar nesse caso aqui. Eu tenho 60 caras desses acontecendo a cada segundo. A rede elétrica. E aí, aqui em cima... Entendi, professor. Ou seja, se eu pegasse só a metade ocorre 120 vezes por segundo. Só que a metade não é um ciclo. Então, eu tenho 120 meio ciclos por segundo. E um ciclo por segundo é igual a 1 Hz. Então, opa. Então, é isso. Um ciclo por segundo é a mesma coisa que 1 Hz. Se vocês tiverem um tempo, dá uma lida na vida na vida e no que esse cara chamado Hertz fez, que é um físico alemão do final do século XIX, que morreu muito jovem, mas fez bastante coisa. Ele foi o primeiro cara que conseguiu detectar a onda eletromagnética enviada pelo ar, que depois o Marconi transformou em transmissão de rádio. Mas quem conseguiu transmitir, só que ele transmitiu simplesmente uma onda magnética sem nenhuma informação. Uma onda de rádio é uma onda magnética que tem uma informação. Mas o primeiro cara que conseguiu transmitir uma onda magnética e detectar ela sendo transmitida pelo ar foi o Hertz, 10 anos depois que o Maxwell matou a charada de como que funcionava o eletromagnetismo. Fecha parênteses, vamos voltar no nosso caso aqui. Então é isso que é 60 Hz. A gente estava falando de maneiras de reduzir a rotação do motor. A gente falou, a primeira opção mais óbvia é
Consigo pôr uma redução por polia e correia? Põe, porque ela é baratinha, fácil de trabalhar, todo mundo conhece um pouco, esse é um problema, né? Quando todo mundo conhece um pouco, é uma coisa boa e uma coisa ruim, porque todo mundo vai dar pitaco e tem gente que conhece um pouco, mas não conhece tudo. E aí vai dar problema. Então, quando a gente for falar de polia e correia, eu vou fazer uma primeira aula para vocês, que vai ter um punhado de informação que nem todo técnico mecânico, e especialmente nem todo mecânico de manutenção se atenta, se apega a essas coisas. Tem uma série de informaçõezinhas lá que são úteis para a vida profissional de quem for trabalhar nessa área, né? Trabalha na área ou de projeto, usando redução, ou trabalhar na área especialmente de manutenção. Mas, então, primeira opção de redução, polia e correia. Segunda opção, especialmente se a geometria, se o arranjo da tua máquina está especialmente apertado. Usa um motor com mais polos. Só que o motor com mais polos, pessoal, ele é maior do que um motor com menos polos, para a mesma potência. Então, se eu pegar um motor de 10 CV de 4 polos, ele é menor do que um motor de 10 CV de 8 polos. De repente, de uma quantidade de polos para outra, você ainda usa a mesma carcaça, mas você não vai usar o mesmo estator, não vai usar a mesma quantidade de cobre, não vai usar a mesma laminação. Dá até para fazer, não sei se funciona, usar o mesmo estator laminado, mas com certeza a quantidade de cobre é muito maior. Ele não chega a dobrar, mas quase que dobra conforme você dobra o número de polos. E aí, eu estava falando, a gente tem uma formulazinha aqui que é da frequência síncrona. Então, a frequência síncrona, que está aí, a UNS, é a frequência do motor em RPM. Tem essa continha, eu nem sei se o livro deduz ou não, mas tem lugares aí que deduzem. Não vamos perder tempo nisso, não. O importante é fazer essa continha. Daqui a pouco vocês vão entender o que é frequência síncrona, mas por enquanto fica só com isso na cabeça. A frequência síncrona, ela é 120 vezes a frequência da rede dividido pelo número de polos do motor. Vou interromper para dividir o vídeo em dois, porque fica mais fácil na hora de subir, na hora de jogar no YouTube e todas as outras coisas. Então, primeiro intervalo. Se vocês quiserem, nesse intervalo, tomar uma água, eu dou 3 minutos para vocês, senão eu paro uma e começo outra.